Olá pessoal, professor Rogério, disciplina de Metodologia Científica. Nós iremos ver alguns aspectos que envolvem o conhecimento científico e a ciência. Bom, o conhecimento científico e o senso comum, né, eles podem ser definidos como duas formas distintas com as quais o ser humano se relaciona com a verdade. Nesse sentido, ambos podem ser considerados como parte da disciplina, né, que é uma filosofia conhecida como epistemologia, uma coisa que a gente aprende quando a gente começa a entrar nesse campo da metodologia. O que quer dizer? O estudo de como é possível se obter o conhecimento da verdade. E são duas formas de conhecimento bastante distintas, tendo em vista que, enquanto o conhecimento científico apoia-se na experimentação dos fenômenos para a verificação da verdade, o senso comum toma frequentemente como base as crenças e os hábitos de um determinado povo ou de uma determinada sociedade. Então, sobre o senso comum. O senso comum diz respeito às crenças naturais, né, e ordinárias produzidas por uma determinada cultura e transmitida pela tradição referente a essas tais culturas, e que são tomadas como plenamente verdadeiras. Então, se a gente olha, antes de existir a escrita, né, o conhecimento era passado pela fala. Né, as pessoas passavam o conhecimento e a cultura de um povo pela fala. Esse é um exemplo de senso comum, de conhecimento vulgar ou popular que nós chamamos. Então é bastante comum encontrar o senso comum sendo referido de maneira pejorativa, dizendo-se que é fundamentado, né, em crendices e que, portanto, possui pouco valor. Né? Isso acontece geralmente, né, em grande medida, aí, devido à forma como o conhecimento científico é valorizado na cultura ocidental em geral e porque a filosofia racionalista frequentemente critica e rejeita o senso comum. Se a gente olhar para algumas culturas do Oriente, por exemplo, no Japão, o senso comum tem muito mais valor, né, é mais valorado do que no Ocidente. Né? Então, assim, as pessoas respeitam mais os mais velhos, respeitam mais as crenças do povo, né? A própria mitologia é mais acreditada. Né? Então, no Ocidente, a gente tem essa peculiaridade de desvalorizar bastante o senso comum. Né? A gente não acredita muito nisso. Nós temos alguns povos isolados, os incas, os maias, né? Que tiveram essa questão cultural e até hoje essas pessoas, né, os povos ali em torno ali, ainda acreditam muito nessa situação. Mas olhando para um continente como um todo, não acontece muito. Né? Então, o que acontece? Alguns filósofos da tradição filosófica escocesa, né, associados ao que ficou conhecido como Escola Escocesa do Senso Comum, afirmam que as crenças existentes no senso comum oferecem suficientes justificativas para que se rejeite o ceticismo ou as doutrinas chamadas revisionistas. Lá também na Europa, a gente tem a cultura celta antiga. Né? Se a gente pensar que muitos cultos pagãos, né, eles originaram o que nós temos como verdades absolutas nas religiões. Né? Então, desde o nascimento de Jesus, cultuado por muitas igrejas, né, a próprio, vários feriados que nós temos cultuado pelas igrejas, eles vieram de cultos pagãos. Né? O pessoal aproveitou a deixa para barganhar fiéis. Né? Assim, quando a gente vai estudar história, eu estou falando de história da religião no caso, estou dando foco na história, né? Não estou falando do crer, do acreditar, a gente tem essas percepções. Então, a questão de a gente dar relevância ao senso comum, né? Que ele tem importância sim. Então, em sua origem, o termo senso comum remonta a Aristóteles, que utilizou esse termo para se referir à capacidade geral de sentir, tanto no sentido de consciência das sensações, quanto no de perceber as determinações sensíveis comuns aos diversos sentidos, como a visão, o movimento, né, etc. Na Idade Média, né, o termo foi aplicado aí com o significado de costume, gosto, modo comum de viver ou de falar. Seria um outro tipo de definição. Pode-se perceber aí, portanto, que as formas modernas e contemporâneas de se compreender o senso comum ainda guardam alguma característica dessa origem. Aqui um exemplo.
Outro exemplo. Conhecimento científico. O conhecimento científico, né, já está diretamente associado com o método científico, que diz respeito às formas como o conhecimento verdadeiro pode ser obtido e que é uma das partes centrais da filosofia da ciência. Pode ser diretamente preocupado com a verificação da verdade, quer dizer, com a comprovação de que uma hipótese ou uma crença a respeito de alguma coisa é verdadeira. O conhecimento científico se desenvolve a partir de uma série de perguntas como as que se seguem aqui. 1. Como são formuladas as hipóteses científicas e como é possível alcançar uma verdade científica? 2. Como um conhecimento pode ser aceito como sendo conhecimento científico? 3. Como se dá o desenvolvimento da ciência? Bom, todas essas perguntas dizem respeito aos diferentes campos do pensamento científico. A primeira diz respeito à natureza, do modo de raciocinar da ciência. A segunda diz respeito à possibilidade de verificação de uma verdade científica, né? E a terceira, né, diz respeito aqui a qual é o melhor método para que a ciência possa alcançar essa verdade. Então, tanto essas perguntas quanto a discussão a respeito delas tem como objetivo principal o conhecimento verdadeiro do mundo, o que inclui tanto a natureza como um todo, como o do ser humano em tudo o que lhe diz respeito. Os métodos científicos são propostos para que se alcance tal conhecimento de maneira racional, objetiva, analítica e explicativa, dentre outras ainda. Um exemplo de conhecimento científico. Bom, nós temos ainda outros tipos de pensamento, né, ou de conhecimentos. O conhecimento empírico, que surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor. Já comentei isso anteriormente. O próprio científico, né, que usa a lógica e o pensamento crítico, engloba fatos que foram comprovados. O filosófico, baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. E o religioso, baseado na fé religiosa, acreditando que esta é a verdade absoluta. Aqui alguns exemplos dos tipos de pensamento. Então, concluindo, né, o conhecimento científico e o senso comum, apesar de suas perceptíveis aí diferenças, não precisam necessariamente ser postos em lugares distintos, onde não podem ter nenhuma relação, pois muitas crenças populares podem ser comprovadas cientificamente e também servir de estímulo para a busca da comprovação de sua verdade. Essa né, a obra que eu me baseei foi o Fundamento de Metodologia Científica, da Lakatos. Nós estamos utilizando como obra norteadora, né? E é isso por hoje. Muito obrigado.